elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos concedes de juntos estarmos, mais uma vez, irmanados para o estudo da principal das obras básicas, o Livro dos Espíritos, que nos traz toda a formulação filosófica da doutrina espírita. Senhor Deus, abençoa os nossos propósitos, permita que possamos assimilar e compreender os teus divinos ensinamentos. Pai amado, nós te suplicamos também por aqueles de nossos irmãos que não puderem eventualmente estar conosco nesta noite, que sejam abençoados e iluminados por teu imenso e magnânimo amor. E rogamos também por todos aqueles que sofrem em todas as dimensões do universo e principalmente em toda a extensão planetária, sobretudo aqueles que se encontram vítimas do coronavírus, essa pandemia que ora assola o nosso planeta. Que haja, Senhor Deus, ao lado de toda essa circunstância de sofrimento, também o bálsamo do teu divino amor, que ampara, conforta e consola. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, neste estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos por iniciado mais uma noite de estudos acerca do Livro dos Espíritos, te suplicando que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare e nos conforte, nos console e proteja, hoje, Senhor, agora e sempre. Assim seja. Beleza, Rubem? Só um instantinho, meus irmãos, só um instantinho. Eu gostaria de dizer para os companheiros, antes da gente iniciar, que no final do nosso estudo, mais uma vez, fazemos uma prece, uma vibração pelo nosso irmão Nonato, que a esposa dele me informou que ele está recuperando bem e a gente precisa continuar, né? Para ver se o nosso companheiro ele se recupere totalmente do seu problema de saúde. Então, vamos lá. Hoje nós vamos iniciar o estudo com a questão 691. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Resposta: desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, porque não conseguem os animais. Bom, aqui fica claríssimo, que os espíritos estão me informando a respeito da evolução. Na época primitiva, o homem usava a força para conseguir as coisas. Agora, no entanto, depois de tantos anos, tantos milênios de anos passados, centenas de anos, milênios passados, o homem já usa com muito mais efetividade a inteligência e que consegue, com a inteligência, coisas muito mais importantes do que na época anterior. 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal?
Resposta. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, tudo tende à perfeição. Né? A resposta nos informa de que tudo tende à perfeição. Tanto o homem e os animais, logicamente. Né? Os animais também evoluem, como nós já sabemos, no estudo, né, das reflexões que os espíritos nos trouxeram, através, inclusive, de outras obras, através, inclusive, de comentários, palestras, etc, etc. Tudo tende à perfeição. Comentários? 692A. Mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam, senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito? Resposta. Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção do seu trabalho. Além do mais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e, sob esse aspecto, é que maior proveito tira. Tá, então, o progresso se realiza independente de que o homem tenha merecimento ou não. O progresso tem que se realizar. É uma lei da natureza. O progresso está em constante evolução. Comentários. Obstáculo. É importante, meu querido Rubens, me permita mencionar apenas, ainda na resposta anterior, que esse esforço é meritório, naturalmente, na medida em que se busque o aprimoramento. Tá? Mas esse aprimoramento, no meu modo de ver, tem a ver com o aperfeiçoamento das qualidades que são íncitas às criaturas, e não propriamente, por exemplo, a questão da eugenia, como pretenderam os nazistas, ou coisa parecida. Nesse sentido, eventualmente, nós poderíamos dizer que seria extremamente deletério ou negativo, mas no sentido de melhorar as condições da vida humana a partir da melhoria do próprio tipo, né, de condições materiais que se tem para viver. Eu acredito que tenha sido nesse ponto de vista que o amigo tenha abordado, aí eu acho extremamente positivo. Né? Só, meu querido. Mais alguém? Obstáculos à reprodução. 693. São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Resposta. Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Bom, então, essa história de criar obstáculos para a reprodução, né, é contrário à lei. Se é contrário à lei, precisamos mudar de intenção, porquanto eles estão afirmando que tudo que é contrário, que possa criar obstáculo à reprodução, é contrário à lei. 693A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies
e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo esta reprodução? Cumprida a resposta. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com consentimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Ou seja, a gente percebeu, aliás, a gente estudou na conversa anterior sobre o equilíbrio da natureza, né? Por exemplo, inclusive eu citei o exemplo da tartaruga, que a tartaruga sai do mar, vai depositar os seus ovos lá distante na terra, enterra os ovos, e depois de algum tempo saem as tartaruguinhas. E as tartaruguinhas saem correndo para atingir o mar. Neste intervalo, neste meio, acontece o quê? Os predadores vão chegando, vão, né, devorando as tartaruguinhas e algumas conseguem escapar. Isto é a ação da natureza, a ação da lei da natureza para o equilíbrio. Aliás, se os próprios animais contribuem para esse equilíbrio da natureza, com mais propriedade o homem pode ajudar nesse equilíbrio da natureza. Até porque nós sabemos que o homem é co-criador, ou seja, ajuda também a Deus no equilíbrio da natureza e ajuda na cocriação, ajuda a criar, né? Efetivamente, e ajuda a criar eternamente. Né? Mais algum comentário? 694. O que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Resposta. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem é material. Ou seja, isso aqui, algumas vezes, a gente está mais preso ao material do que ao espiritual e consegue, algumas vezes, partir ou chegar a essa circunstância. Então, o que nós precisamos fazer é ficar atentos quanto a esse tipo de coisa, a fim de que a gente não tenha, né, que piorar a nossa situação espiritual, que já é bastante grave. Então, quanto menos a gente ir de encontro às leis divinas, menos nós seremos atingidos pela sua lei e pelo retorno da ação da natureza ou da lei divina. Casamento e celibato. Coisa boa, casamento. Celibato também. 695. Será contrário à natureza, à lei da natureza, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta. É um progresso na marcha da humanidade. Então, casemos. Casemos. Porque está, né, ajudando o progresso da humanidade. A doutora Bernadette casou, o professor Edilson casou, o professor Otto casou, eu casei, todo mundo que está aqui na reunião resolveu casar porque encontrou a sua alma gêmea, ou então a sua algema, não é isso? Então não é, professor? É algo que nós estamos ajudando no progresso da humanidade.
Então, crescer e multiplicar, né, que diz lá a Bíblia. Então, nós devemos crescer, casar e multiplicar para ajudar a marcha no progresso da humanidade. É, meus amigos? Muito bem. É, pode falar. E quem não gostou de ter casado, né? Todo mundo aqui gostou de ter casado, todo mundo está muito feliz com seus pares, etc, etc. Né, doutora? Né? Inclusive... Esse Rubem tá muito gaiato hoje. Mas eu gostaria de fazer um complemento sobre casamento. Diga, doutor. Em primeiro lugar, está havendo umas rodas de conversa da AME muito legais sobre sexualidade e casamento. Eu sempre, às vezes, eu jogo no WhatsApp, não sei se eu botei para vocês, porque eu ando muito atarefada. Está havendo agora, quinta-feira à noite. Bom, sobre mais agora o assunto casamento. Todo mundo que a gente conversa na sociedade atual é contra o casamento. Eu sou a favor. Talvez porque eu seja espírita, não sei. Então, assim, o que a gente aprende é que a gente só progride dentro do grupo familiar, do consórcio familiar. Não é como a gente progredir isoladamente. Se eu optar por um mosteiro, por um celibato, é livre-arbítrio, é problema meu. Mas eu vou a passo tartaruga na minha evolução, porque eu não tenho convivência com a aresta de ninguém, nem com as minhas. Então, é a forma mais rápida, mais fácil, mais inteligente da gente cerrar as arestas. Somos todos felizes? Estamos todos batendo palma? Não. Temos dificuldades inúmeras de relacionamento. Todos nós sabemos como é difícil o meio familiar. A, B, C, D, E, F são diferentes. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Cada um traz um contraponto, uma herança cromossômica, uma herança psicológica, uma tendência de acordo com aquilo que nós já estudamos. Vidas passadas, onde o espírito já teve N reencarnações, N experiências, idas e vindas, trazendo seus erros e acertos. Então, essa bagagem todinha vem para nós, para dentro do nosso lar. Nós temos que conviver com todos esses indivíduos acertadamente. Como é que eu vou conviver isoladamente? Muito difícil. Então, assim, é uma proposta a gente se miscuir, se misturar, como aquele negócio de juntos e misturados. Porque senão é meio egoísta a nossa postura. Ah, eu não quero, fulano é chato. E eu fico na minha. Aí como é que eu vou progredir? É muito cômodo eu dizer isso. Por isso o índice de suicídio cava lá nas grandes metrópoles. Estocolmo, não sei onde, o nego se mata aí toda hora. Tem uma ponte em Sandes Vale que chama Ponte do Suicídio. Linda a ponte, porque neguinho vai, mergulha no rio, alta pra caramba, um rio caudaloso lá embaixo. É uma incidência enorme de suicídio nas grandes metrópoles. Motivo? Solidão. Eu fico sozinha brigando comigo mesma. Então, assim, o casamento é um convite para a tolerância, para a suportação, para tudo, para perdão. Somos perfeitos de maneira nenhuma. Toda a família tem suas encrencas. Toda família tem suas problemáticas. Tem gente que tem filho prostituto, prostituta, ladrão, não sei o quê, não sei o quê. Somos felizes quando não temos. Enfim, as situações são muito variadas, né? E, graças a Deus, alguns de nós não têm essas problemáticas, mas frequentemente temos, todos nós. Ninguém escapa da peneira. Então, assim, como se diz, o galardão é competir. Se eu estou nas Olimpíadas, eu não vou ficar de braço cruzado. É eu ir para o ringue, é eu lutar, eu trabalhar, eu competir, eu vivenciar. Como que eu vou educar espíritos já sábios no erro, na ignorância, no acerto, etc. Com paciência, com tolerância, com amor. Se eu não tiver amor, não faço isso. Então, assim, eu acho que é um convite, nós nos reunimos. Vocês não imaginam como eu fico feliz quando eu vejo um casal, ou casado, ou amancebado, ou na igreja, ou no padre, ou não sei aonde, ou no judeu. Eu acho tão legal, porque estão se propondo a trilhar um caminho juntos. Vão sofrer? Vão. Vão ficar felizes? Vão. Mas a caminhada é abençoada por Deus. Nós sabemos disso como espíritas. Eu acho que nós temos que levantar essa bandeira. Não podemos forçar a barra com ninguém e inferir no livre-arbítrio dos outros. Temos que respeitar. Mas, assim, dentro do possível, nós temos que amparar esses casais, orientar,
Viver por eles nós jamais poderemos. Viver por um filho, a dor, a alegria que ele viverá, jamais. É o caminho dele. Mas a gente tem a obrigação de amparar, ou nos erros ou nos acertos. Eu acho que é um desafio para nós espíritas e é uma bandeira para a gente desfraudar, respeitando o livre-arbítrio de cada um, claro. Só isso, falei. Eu me lembrei também que tem um livro espetacular, chamado Manual Prático do Espírita, autor Ney Prieto Pérez. Lá ele diz, para que a gente evolua, um dos elementos para esta evolução se chama convivência. E a convivência não é só entre marido e mulher, não. Entre grupos, colega de serviço, e que a gente está aqui, nós estamos aqui, companheiros, nós estamos convivendo no mesmo grupo, na mesma religião, no mesmo centro espírita. Tudo isto é treino para evoluir, conviver. Nós vamos conviver e vamos nos aturar uns aos outros, a fim que a gente tenha capacidade de se controlar. E se controlando, a gente passa a pretender aquela chamada inteligência emocional, que não é fácil de fazer, não. Não é fácil. Inteligência emocional. Isso. Inteligência emocional nada mais é do que o controle com relação aos nossos sentimentos e às nossas emoções. Eu estou fazendo um curso que fala a respeito do controle emocional, da inteligência emocional. E por isso que eu estou falando no assunto. Está fresquinho aqui na cabeça e a gente consegue. Então, conviver. Então, casar é importante? Está aqui. É progresso na marcha, ajuda o progresso na marcha da humanidade. Então, se não quiser casar, casa. Se não puder casar, amancebe-se, como disse a doutora Bernadette. Ou então se junte, ou seja lá o que for. Mas junte-se que você está... Aliás, nós estamos contribuindo para a marcha, o progresso na marcha da humanidade. Conviver. E conviver é algo muito... A gente, para conviver, precisa ser artista. Existe uma frase que diz assim, a arte de conviver. E nesta arte de conviver, a gente, né, doutora, tem aqueles problemazinhos com o casal, tem aqueles negócios, momentos felizes, momentos meio não muito felizes, etc, etc, etc. Como todos nós somos casados há tanto tempo, né? Tem uns que são casados há 20 anos, há 30, uns há 40, e nesse meio termo existem as arestas, usando o termo que a doutora Bernadette usou agora. As arestas, e essas arestas devem ser aparadas a fim de que elas não nos atinjam, não nos firam. Mais algum comentário? Se não, vamos em frente. 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Olha aqui. Boa pergunta. Resposta: seria uma regressão à vida dos animais. A doutora acabou de dizer que tem gente que é contra o casamento na nossa sociedade atual. Sei. Sabemos. Mas aí, quem é contra o casamento está indo de encontro ao progresso da humanidade. Então, né, seria uma regressão à vida dos animais, ou seja, seria regredir. Seria regredir. E não é esse o objetivo. Se nós quisermos evoluir, nós temos que ser a favor do casamento e estarmos sempre voltados para a lei divina, né, que é ajudar no progresso da humanidade de qualquer forma, no casamento, em qualquer lugar, como professor, como juiz, como médico, como qualquer coisa. Desde que a gente, né, use a nossa profissão para ajudar também as pessoas que estão em nossa volta, que vai ajudar o nosso progresso, tanto profissionalmente falando,
quanto espiritualmente falando. Comentários de Kardec a respeito da questão. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Pois é, né, meus amigos? Olha só. Até os animais nos dão exemplo de uniões constantes e fiéis. União fiel. Mas tem animal que quando escolhe um parceiro ou uma parceira, é para sempre. Até que a morte os separe, não é assim que dizem por aí? Mas eles são fiéis companheiros. Mas nós humanos, né, de vez em quando a gente está querendo driblar a lei divina e tenta driblar e consegue mais se complicar a sua situação espiritual. Então, nós precisamos, né, perceber que o casamento, a abolição do casamento, seria um retorno à infância da humanidade, o que seria um caos para nós. Comentários? 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? Resposta. É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Bom, as leis humanas são mutáveis, né? Por conta da nossa própria evolução. Né? As nossas leis, né? Tem um representante da lei aqui no nosso meio, graças a Deus, né? É médico. Ele tem uma médica aqui, graças a Deus, né? E tem o professor aí, graças a Deus, e os outros elementos do grupo também, que têm as suas ocupações, que são dignas também, com toda certeza. E essas leis, elas vão sendo modificadas à medida que o homem evolui. E a lei divina e natural, ela é uma lei, né, perfeita. Se é perfeita, não precisa nenhuma modificação mais. Porquanto é isso. Comentário. 698. O celibato voluntário. Aí, doutora, chegou. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Resposta: não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Opa! Tem um negócio bem aqui que explica tudo. Tem um celibato por egoísmo e outro que não é por egoísmo. Diga-se de passagem, pessoal. Olha só. Quer ver uma coisa? O Chico era celibatário? Era. O Divaldo é celibatário? É. Outros grandes missionários são celibatários? São, mas não por egoísmo. Então, a diferença está bem aí. Eu posso ser celibatário e, mesmo sendo celibatário, eu posso ajudar as pessoas que estão em minha volta. Assim era o Chico, assim é o Divaldo, assim são etc, etc, etc. Então, isso vai depender da intenção, da nossa intenção com relação às coisas. Qualquer coisa. Vai depender da nossa intenção, se a gente está agindo certo ou não. Aqui está dizendo por egoísmo. Quando é por egoísmo, desagrada a Deus e engana o mundo. Mas quando não é por egoísmo, é muito bem aceito pela divindade. Foi muito... Quero fazer um... Pode comentar, doutora. A palavra é sua.
em relação ao celibato por egoísmo, nós temos uma certa responsabilidade sobre isso, porque nós não soubemos educar convenientemente nossos filhos. Nós não preparamos nossos filhos para esses relacionamentos conjugais. Assim, ter tolerância, ter suportação, ter paciência. Então, hoje, o jovem diz assim, eu não quero, fulano é velho, é doente, não sei, enfim, alega um monte de coisa, porque não tem paciência, não tem tolerância, só quer a beleza física, a sexualidade, o bom emprego, etc, etc. Então, a visão é meio distorcida. De quem é a responsabilidade disso? De nós, pais e mães, que não preparamos essas criaturas para o amanhã. Nós preparamos como se conhece, como se fala muito aí, para ser isso, ser aquilo, ter uma profissão, um desempenho na sociedade, mas não preparamos para a vida. Então, nós temos essa falha grave e somos devedores na formação de nossos filhos em relação a isso. Muitos deles têm essa visão distorcida. Eu vou ficar sozinho, vou angariar um emprego, não sei o que, PPP. Não tem essa visão de família por culpa... Quer dizer, não é só nossa, claro, mas teve uma influência nossa negativa nesse sentido. É isso que eu quero atentar para a gente ficar sempre atento a essa questão, não influenciar nesse aspecto. Era só isso. Mais comentários, então? Então, vamos lá. Continuando. 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Resposta. Isso é muito diferente. Olha aqui, ó. Eu disse por egoísmo. Olha, eu peguei o X da questão lá em cima e está bem aqui repetindo. Isto é muito diferente. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior é o mérito. Bela resposta e bela pergunta. Ou seja, quando a gente faz as coisas por egoísmo, nós não estamos contribuindo para o bem da humanidade. Então, o que nós devemos fazer é exatamente o contrário. É fazermos a coisa por amor à humanidade. Ou seja, quando a gente faz assim, nós estamos tendo mérito das nossas atitudes. E tendo mérito das nossas atitudes, nós seremos, né, mais bem assistidos, mais bem concentrados e trabalhando com mais afinidade, com mais força. Comentário. Resposta de Kardec com relação... Aliás, comentário de Kardec com relação à questão anterior. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Bom, como falou a doutora Bernadette um pouquinho atrás, é livre-arbítrio. Você escolheu celibato ou casamento, ou livre-arbítrio. Né? E aqui é o seguinte, algumas vezes a pessoa deixa de casar, né? Se torna celibatário por conta do trabalho, da missão que ele resolveu abraçar e adotar. A missão. Então, se essa missão o tornou celibatário, né? É uma missão meritória, é uma missão divina, então que seja celibatário. Quer ver um exemplo? Kardec, nosso grande Kardec, codificador da doutrina, era casado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Agora, se o camarada
achou por bem não casar para se dedicar à humanidade, também não tem problema nenhum. É apenas uma questão de escolha. Ele quer trabalhar no bem da humanidade. Tanto casado ou celibatário, ele pode trabalhar. E aí, tanto uma coisa como a outra, uma atitude quanto a outra, elas são meritórias aos olhos de Deus. Comentário mais? Verdade. Diga, doutor. Verdade. Gandhi também era casado e construiu todo um sistema de pacificação, né? Pronto. Tem muitos exemplos de casado e não casado que deram assistência à humanidade. Grandes exemplos. Se a gente for citar aqui, né? São muitos. Poligamia. Questão 700. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício de proporção em que devem unir-se? Resposta: sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Mas tudo tem um objetivo. Né? Tudo que Deus faz tem um objetivo positivo, logicamente. Né? Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, ele faz com positividade. E jamais pode se arrepender do que ele faz, porque tudo que ele faz é perfeito. E sendo perfeito, tem um objetivo marcante nas nossas vidas e na natureza de forma geral. Comentários. 701. Qual das duas? Já vai. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Resposta: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Muito bem, então, aqui a poligamia é apenas empregar uma palavra até meio estranha, né? A poligamia é uma invenção humana. É uma invenção humana. E sendo invenção humana, ela pode ser modificada a qualquer momento. Vai depender, né, de que os próprios homens, achem por bem modificar neste ponto ou naquele essa circunstância. Então, é isso que acontece. Para Deus, a monogamia é a principal. Está na lei da natureza. Comentário de Kardec. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, devera ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Olha só, se a poligamia fosse universal, como é que ficaria essa história? Um homem com 50 mulheres, ou uma mulher com 10 homens, 50 homens. Como é que não ia ficar essa confusão toda? Ficaria realmente algo bem estranho da gente conceber aqui na cabeça uma situação desse quilate. Por isso, a monogamia é um negócio que está de acordo com o que Deus estabeleceu primeiramente. Capítulo 5. Algum comentário antes de passar para o próximo capítulo? Então, vamos lá. Da lei de conservação. Instinto de conservação. 702. É lei da natureza o instinto de conservação? Resposta: sim. Aliás, sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem,
qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, no outro raciocinado em outros. Pronto. Então, a lei de conservação está em tudo. Tudo todos os seres vivos. E aí, é um instinto natural. Um instinto natural de todo ser vivo. E num, como ele diz aí, é puramente maquinal, e no outro, né, raciocínio. Tem raciocínio. 703. Com que fim ortogou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta. Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles os sentem instintivamente, sem disso se aperceber. Bom, aqui, o elemento instinto é justamente para que esses animais, aliás, estes seres vivos, possam cumprir os desígnios da providência. Ou seja, ajudar a Deus no restabelecimento, aliás, ajudar a Deus no equilíbrio da natureza. A gente já vem estudando isso em umas questões anteriores, a história do equilíbrio da natureza. Sempre vai existir alguma coisa que vai fazer que este equilíbrio da natureza nunca fique, né, capenga. Então, nós, com certeza, as leis divinas nos dotaram, aliás, desse instinto, né, de conservação, a fim de a gente se ajudar. Ou seja, a gente pode ajudar de qualquer forma, até com o nosso instinto de conservação, nesse equilíbrio da natureza. Comentário. Passou de novo, doutor Edilson. Passou de novo. Minha mamãezinha passou bem aqui atrás. Meios de conservação. 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Resposta. Certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca é. O supérfluo nunca é. Mas a gente tem muito supérfluo, não tem, pessoal? Todos nós aqui... Por exemplo, só uma perguntinha básica. Na casa de vocês tem quantas televisões? Tem gente que tem 4, 5, cada quarto, cada cômodo tem uma, né? É o nosso conforto, né, pessoal? Mas será que precisa tudo isso? Aí a gente é que vai responder, cada um vai responder por si. Será que precisa? Bom, aí é uma questão de raciocínio e consciência de cada um de nós. O supérfluo nunca é. Eu acho que eu grifar isso aqui para eu ficar me lembrando disso aí o resto da minha vida. O supérfluo nunca é. O supérfluo nunca é. Bater nesta tecla, porque, queiramos ou não, todos nós, com certeza, que nos encontramos nesta reunião, temos supérfluo. Todos nós temos. Sem exceção. Sem exceção. Comentários? Nenhum, né? Continuando, então. 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Olha só que pergunta. Essa pergunta é extremamente maravilhosa. Repetindo.
Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. E a resposta deve ser outro fenômeno. É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produzia sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Deixa eu grifar isso aqui também. Muito bem. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades fictícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o que vive. Eita pergunta. Essa foi uma cacetada nas nossas cabeças. Por quê? É simples. Porque tem pouca gente acumulando muito e quem acumula muito deixa alguém sem o necessário, e é por isso que a natureza, a humanidade, a Terra não dá conta de alimentar todo mundo. Ou seja, gente passando fome, morrendo de fome, e gente morrendo de comer demais. Olha o contraste neste mundo. Gente com o supérfluo expandindo, e tem gente que não com dificuldade do necessário. Isso é para a gente perceber que existe grande desperdício no nosso planeta. Quer ver uma coisa? Nós desperdiçamos muito em casa. Nós aqui, espíritas, né? Nós espíritas, a gente desperdiça em casa. De vez em quando eu vejo lá em casa, eu estou na casa de mamãe. De vez em quando eu vejo lá em casa, Valtilene dizendo para Nicole, que Nicole quer comer, quer deixar um restinho de comida no prato, comida ainda. Nicole, tem gente passando fome, minha filha. Então você não pode desperdiçar. É uma verdade. A gente desperdiça muito de coisa, comida. Quer ver outra coisa? A gente tem uma porção de coisa em casa que não usa, mas também não dá. Roupa, por exemplo. Tem gente aí que deve ter roupa no guarda-roupa que não usa e também não dá. Ou seja, tem gente precisando dessa roupa, que é o necessário, e a gente com supérfluo em casa. Isso é contribuição da doutrina espírita para as nossas reflexões, companheiros. E essa questão aqui, essa pergunta e esta resposta, realmente para nos fazer refletir com relação ao que a gente tem de supérfluo e de necessário. Mais algum comentário? Se não, vamos continuar. 706. Por bens da terra unicamente se deve entender os produtos do solo. Resposta. O solo é fonte primacial, de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Pronto. Não só materialmente falando,
como espiritualmente falando, como intelectualmente falando. E como nós somos criadores, aliás, somos co-criadores, nós usamos a inteligência e a nossa vontade, para ajudar nessa situação. Ou seja, para aumentar os recursos para aqueles que estão precisando do necessário e ajudá-los nisso. Porque a inteligência é para quê? Para ser usada para o bem. Se bem que muita gente usa essa inteligência que Deus lhe deu para o mal. Mas o objetivo da nossa inteligência, a inteligência que Deus nos deu, é para que a gente possa ajudar na criação do necessário para as pessoas caírem. Por que a gente é? Por que tem gente aí que é representante da lei? Por que tem gente aí que é representante da medicina? Por que tem gente aí que é representante da educação? Por que tem gente aí que é advogado? Por que tem gente aí que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro? Porque qualquer um na sua área pode ajudar o companheiro necessitado, usando a sua inteligência e a sua boa vontade, logicamente, alicerçado ao livre arbítrio. Mais alguém? Tô é quente aí. Acho que também tá quente. 707. É frequente a certos... Não é tão bom quanto... Oi, tem o microfone interferindo, por favor. 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isto? Resposta. Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhe cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem no a si mesmo. Buscar e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que se deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Bom, aqui, o nosso trabalho, a gente só consegue buscando, a gente só consegue um diploma batalhando, a gente só consegue atingir uma certa evolução profissional lutando e buscando. Assim também em qualquer circunstância. A gente só pode conseguir ter mérito em determinadas coisas se a gente for buscar. Buscar e achareis. Buscar e achareis. Este é o recado de Jesus para que as nossas vidas sejam realmente uma luta constante em prol do nosso aperfeiçoamento, porque o trabalho, como a gente já viu anteriormente, já estudou aqui anteriormente, nos ajuda a refletir e nos ajuda a evoluir. E desenvolver a nossa inteligência. Comentário de Kardec. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir que, em tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá ver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria conta. A desgraça para muitos provém
de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há um lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para não se reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens e, malgrado ao crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte. E os anos mais calamitosos do presente não se podem, de modo algum, comparar aos de outrora. A higiene pública é o elemento tão essencial da força e da saúde. A higiene pública que nossos pais não conheceram é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugie. Por toda parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se acha chegado à perfeição? Ou não? Certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Bom, é apenas Kardec está complementando o que já foi falado anteriormente. E que a evolução é uma constante das nossas vidas e nós precisamos sempre ajudar a fim de que esta humanidade, mais cedo ou mais tarde, ninguém se prejudique ou seja prejudicado, porque com a evolução de todo mundo não haverá mais quem não esteja provido do necessário. Comentários? Bom, meus amigos, temos 1 hora de estudo. Eu sugiro que a gente fique por aqui, dependendo do grupo, logicamente. E o que o grupo acha, se a gente continua ou se para que a reflexão continue na próxima quarta. Com você, nobre Rubem. Muito bem. Então, podemos encerrar, então. Vamos lá. Vamos pedir ao nosso irmão Raimundo Araújo que nos faça a prece de encerramento da reunião de hoje. Por favor, meu irmão. Então, queridos Lembrando irmãos, a vibração pelo nosso colega Nonato. Isso, Raimundo. Nosso irmão Nonato, eu sugeri que fosse feita uma vibração para o nosso companheiro, que ele está se recuperando, segundo a esposa dele. Vamos lá. ótimo. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem, meu irmão. Pode falar. Então, Pode meus queridos continuar. irmãos, vamos fechar os olhos, pedir a presença do Mestre Jesus e dos nossos amparadores espirituais, para que nesse momento leve as nossas intenções de recuperação, para que o nosso irmão Raimundo Lava possa se restabelecer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por mais um encontro, para que possamos merecer em nossos dias vindouros que melhoremos a nossa conduta moral através desse ensinamento.
possamos ser mais atenciosos, mais disciplinados, mais caridosos para com o próximo e conosco mesmo. Para que tenhamos dias melhores e que possamos construir nessa existência a elevação espiritual que todos nós desejamos. Assim te agradecemos pelos ensinamentos e por tudo que tem nos auxiliado através dos seus prepostos, nossos anjos de guardas e mestres amigos. Assim te agradecemos e uma ótima noite a todos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos e Uma boa até noite a a todos. próxima. Até no sábado. Até no Boa sábado. noite, até o Que sábado. assim seja. Boa noite a todos. Ainda tô Tchau, tchau. apagando. Bota Boa um noite, boa gengibre noite. pra mim.